gente fala em pré-natal, logo pensa em mulher e gravidez, não é verdade? Mas e quando o assunto é pré-natal masculino? Você imagina do que se trata? Bem, a prática faz parte de uma conduta que prioriza a paternidade e o cuidado no Ministério da Saúde, através da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Agora, para saber exatamente o que é o pré-natal masculino, por que ele foi criado e quais os resultados dessa iniciativa, fique com a gente. O Ligado em Saúde começa agora. Nas próprias consultas de pré-natal, a gente já vai fazendo um processo que a gente chama de educação em saúde. Fazia questão de estar presente em todos os momentos, em toda a consulta, estava junto. Ele me apoiou em todo momento. E quem vai falar sobre o pré-natal masculino é Eduardo Chacora, coordenador da área técnica de saúde do homem do Ministério da Saúde. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Como vai? Prazer em te receber aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, começa revelando pra gente o que é, afinal, o pré-natal masculino. O pré-natal é uma estratégia do Ministério da Saúde que está sendo organizada pelo Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, onde está alocada a área técnica de saúde do homem, que é responsável pela condução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem no Brasil. É uma estratégia que a gente está buscando alinhar com uma das marcas prioritárias do governo, que é a Rede Cegonha, que é essa linha de cuidados que está sendo ofertadas para as mulheres e para as suas crianças de 0 a 2 anos de vida, né? Na verdade, desde o momento da descoberta da gestação até os 2 anos de vida, está sendo ofertado uma série de ações para garantir que essa criança e essa mãe possam ter todo o arsenal de dispositivos da melhor qualidade do SUS ofertados. E a estratégia ela vem para a gente conseguir buscar fidelizar o parceiro, né, que muitas vezes é o marido, é o companheiro, né, enfim, é o acompanhante dessa mulher, a pessoa que está vivendo com ela, na questão do cuidado, na relação do cuidado, para a gente poder trazer desde o primeiro momento da descoberta dessa gestação o cidadão para os serviços, né? Na verdade, a estratégia de cuidado ela é mais ampla do que a questão do pré-natal. Mas o pré-natal pré-natal masculino é uma grande estratégia para poder trazer os homens aos serviços de saúde. Que historicamente estão muito afastados, né? A gente sabe disso. Historicamente, o homem não tem essa prática do autocuidado como a mulher, né? E no próprio SUS, também historicamente, existe um cuidado muito grande com a mulher, ainda mais no momento em que está grávida, né? O cuidado materno-infantil e a política de saúde do homem vem aí, de alguma forma, acabando com essa dívida, digamos. A saúde do homem ela vem com esse desafio, né, de ajudar os serviços a se organizarem, a lógica dos serviços se organizarem em relação a essa questão do acesso com qualidade da população masculina aos serviços. Né, o que a gente quer, na verdade, é que os homens parem de adentrar o sistema tanto pela atenção especializada, quando o agravo, a doença já está muito adiantada. Que é o que realmente acontece. Que gera um grande sofrimento para ele e para suas famílias, né? Uma menor possibilidade de resolução e um grande gasto para o sistema. Né? A gente quer que os homens possam adentrar pelo sistema pela atenção básica, que é a porta prioritária, ordenadora e coordenadora do cuidado na rede de atenção à saúde. Né? Essa é a estratégia fundamental. E a estratégia da paternidade e cuidado, né, onde entra o pré-natal masculino, é uma estratégia muito feliz, porque ela traz um ótimo pretexto para que esses homens possam adentrar os serviços e realizar os seus exames de rotina, né? Fazer aferição de pressão arterial, de glicemia, de peso e altura, né? E com isso poder também fazer os testes de sífilis, de HIV/AIDS, de sorologia, né, e de hepatite, sobretudo, atualização de vacinas, e com isso diminuir também enormemente a possibilidade de contaminar suas parceiras e seus filhos. Então tem a dois redução da transmissão aí, vertical, né? É incrível. É uma promoção do autocuidado e também do cuidado com essa família e esse bebezinho, esse novo integrante da família que está ali chegando, né? Tem esses dois lados. Exatamente, esse lado. Bacana. Né? Vamos dar uma olhadinha, a gente tem um depoimento de um pai que justamente nesse momento da gravidez da esposa, né, entrou aí nessa questão do pré-natal masculino. Vamos dar uma olhadinha. Ela desconfiou que estava grávida, né? A gente foi lá fazer os exames. Aí a médica perguntou, né, se eu não queria fazer o exame com ela, para ir acompanhando tudo e tal. Eu falei que seria bom, né? Também não só por causa da minha, também por causa da minha filha, né? Saber que
se ela ia estar bem, se ela ia nascer com um probleminha, alguma coisa também, porque ela é minha, né? Minha saúde, para poder estar bem, para poder trabalhar, poder ajudar nela tudo no que ela puder, entendeu? Tive que tirar sangue, né? Fazer exame de sangue, medir pressão, peso também, teve que pesar, né? Fazer questão de estar presente em todos os momentos, em toda a consulta eu estava junto, sempre que eu podia eu estava, quando eu tinha que trabalhar eu pedia uma folga, alguma coisa para poder estar acompanhando ela, no dia que ela foi ter ela, eu estava lá junto, estava no parto na hora, vi tudo, foi muito legal. Eu me senti muito segura com o apoio dele em todo momento. Ele tá ali para te ajudar, te apoiar, entendeu? Ele me apoiou em todo momento, nos exames, no parto, em todo momento, ele sempre esteve comigo, até hoje. O fato da sua esposa ter ficado grávida foi um incentivo para você buscar fazer esses exames e se preocupar com a sua saúde? Foi bastante. Ela ficando grávida, né? Eu tinha que me cuidar também para poder ajudar ela no que eu pudesse, né? A gente trabalha assim direto, então fica difícil arrumar um tempo para poder estar marcando, agendando uma consulta, para poder ter tempo para ir, fica bem difícil. Acho que eu não saberia responder quando eu iria no médico. A atitude dele de cuidar da saúde, de cuidar da alimentação, é bem importante. Ele também cobra de mim, entendeu? Já marcou médico esse mês, vamos lá na clínica, nas minhas folgas, vamos lá. Entendeu? Ele cuida da dele e ainda se preocupa com a minha. Para a gente poder ter uma vida melhor, uma vida saudável, né? Poder estar vivendo mais tempo e chegando, podendo ficar velho e ver minha filha crescer, né? É muito legal que normalmente é a mulher que está ali para o homem, né? Você tem que ir ao médico, você tem que procurar um médico fazer um exame. E ele já está mudando um pouco isso, né? Ele já assume um papel de falar com ela que tem que marcar consulta, né? Já é uma nova consciência nascendo. Isso é muito lindo, né? Porque exatamente o que a gente está buscando é trabalhar nessa direção, né? Inverter a lógica de que o cuidado pertence às mulheres, né? Que o cuidado é feminino, né? O cuidado também é masculino, homens também cuidam, né? Homens também podem desenvolver o cuidado, né? Eu tenho viajado muito por várias partes e falado muito sobre isso, né? Que um homem, quando está na sua força, ele está sempre nutrindo e gerando a vida, né? Ele nunca está lesando e destruindo. Na medida que o homem ele se percebe também como portador da vida e estabelece essa relação de cuidado com aqueles que ele ama, com aqueles que ele quer bem, isso muda totalmente a possibilidade dele estar se relacionando com as pessoas no meio dele, né? Isso é muito transformador, sobretudo com a vinda de uma criança, né? Que é esse surgimento do vínculo, do afeto, que de alguma maneira te dá muitas vezes um propósito para a tua vida, né? E estabelece uma nova comunicação, né? Que não é a comunicação da cabeça, da mente, né? É a comunicação do coração, né? De coração para coração. E poder trazer esse assunto, nessa discussão para dentro do SUS também é muito importante, porque justamente aproxima essas pessoas que utilizam essa rede pública de saúde desse assunto. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento da gestação da mulher, né? Por que é tão fundamental aproveitar esse período, né? Para o homem é um período em que ele está também mais sensível a essas questões? Com certeza. Tem um certa... como é que eu posso falar? Quase que uma regra no imaginário social comum que diz que muitas vezes o pai só se torna pai quando ele vê a criança. Né, tem a criança nas mãos, ou seja, após a gestação. E, na verdade, a gestação é uma época de tanta riqueza, de tanta transformação para a mulher, né, e uma criança está sendo gerada ali naquele invisível, ali dentro, naquele espaço mágico que é o útero, que o fato dos homens poderem, desde o primeiro momento, se fidelizarem na questão do cuidado, onde a mulher vai mudar de humor, onde ela vai ficar mais suscetível, mais sensível, vai precisar ser mais amparada, ser mais cuidada. O fato dos homens poderem se sensibilizarem aí é muito transformador para todos, porque essa estratégia da paternidade, do cuidado pré-natal masculino, ela é muito feliz nesse sentido, porque ela faz com que, de fato, a estratégia de saúde da família seja, de fato, uma estratégia para a saúde da família. Entende? Porque o homem às vezes ficava um pouquinho ele fica alienado, ele fica alheio. Muitas vezes ele vai no serviço, mas os profissionais também não sabem como agregar esse homem, como trazer ele para perto, como fazer ele participante.
né? Como essa deixá-la à posição do vontade. provedor também, é como ele falou, né? Não poder faltar o trabalho. Em que outro momento ele poderia faltar o trabalho para acompanhar? Isso não é bem recebido de uma forma geral, né? O homem que falta para poder acompanhar um pré-natal ali com a esposa, isso é pouco compreendido. Pouco compreendido. E é sobre isso que a gente está buscando trabalhar, né? Para que seja tenha uma maior permeabilidade da sociedade em relação a isso, no sentido de que as mulheres elas cuidam muito da sua saúde e nem por isso deixam de trabalhar. Trabalham os 2 turnos, trabalham, né, o 3º turno com as suas crianças muitas vezes em casa. Agora, para os homens é muito difícil essa questão, né? Muitas vezes os homens só procuram um serviço quando eles estão extremamente, assim, caindo mesmo, precisando ir, porque senão eles não têm mais recursos. E os pois dados eles vão ser comprovam ridicularizados, isso também, né? Os dados hoje em dia comprovam isso também, né? O homem, ele vive menos, ele morre mais de diversas doenças, né? Não é à toa que o Ministério da Saúde lançou essa política de atenção à saúde do homem, né? Sim, sim. A intenção é exatamente essa, né? A gente poder trabalhar nesses fatores socioculturais, né? E poder intervir exatamente nas questões de morbidade e mortalidade precoce dessa população. E essa prática do pré-natal masculino, ela já está presente no país todo? É possível em todo estado você ser convidado durante a gestação da sua esposa para também realizar exames e acompanhá-la? Na verdade, ela é uma estratégia que a gente está unindo as melhores práticas que a gente está vendo em alguns lugares do país, como Rio de Janeiro, Paraná, agora em São Paulo. Em alguns outros lugares tem trabalhado. Ele não está distribuído em todo o território nacional. É uma orientação, É uma né? orientação com algumas recomendações. Até porque, inclusive, o SUS trabalha de uma maneira descentralizada, né? Os estados e os municípios eles têm essa autonomia para se organizar. Né? O que a gente está buscando fazer é organizar uma estratégia bem clara, com recomendações e práticas muito transparentes para que as equipes de saúde e os usuários possam se beneficiar dessas práticas. Mas essa prática, ela nasce de um exemplo e depois se torna uma orientação nacional ou o contrário? Como é que foi essa criação? Ela vem mais a partir das práticas que já estão sendo vivenciadas no sistema, né? Então ali na ponta já esses gestores já entenderam essa necessidade, né? Perceberam que era possível? Não todos, mas muitos estão sensibilizando e vendo a oportunidade como a paternidade como uma grande oportunidade. Né, de trazer os homens para o serviço, de trabalhar nessa lógica mais integrada da estratégia de saúde da família. Né, aqui no Rio, inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil ela é precursora, né, com a Unidade de Saúde Parceira do Pai, que é uma estratégia muito feliz, que já tem quase, acho que é desde 2001, que a Viviane Manso Castelo Branco tem trabalhado com essa estratégia, e que a gente tem se focado muito na Unidade de Saúde Parceira do Pai, que oferece quase um selo de qualidade, que oferece uma possibilidade de novas práticas e um novo reordenamento do que está sendo ofertado para os homens e uma nova lógica de atendimentos para os profissionais de saúde, e com isso está dando um novo redimensionamento para essa questão da paternidade. Né? A gente vai conhecer essa unidade de saúde parceira do pai, só que no próximo bloco. Então vamos aproveitar para fazer um intervalo? Vamos. E a gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta conversando hoje sobre pré-natal masculino com Eduardo Chacora. Ele é coordenador da área técnica de saúde do homem do Ministério da Saúde. Então, Eduardo, a gente deixou para conhecer a unidade de saúde parceira do pai agora. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Aqui nessa clínica é oferecido pré-natal masculino, uma política de saúde pública que também faz parte do programa de valorização da paternidade. E junto com a política para os homens surgiu essa abordagem do pré-natal do pai, que é justamente o quê? A gente fazer consultas com o pai, né, onde o objetivo principal é centrado nele, não só na gestante, nesse bebê que está chegando nessa família, para que a gente pudesse fazer uma espécie de busca ativa dos problemas de saúde, os problemas de doença desse pai, ou melhor, desse homem. A gente faz esse como se fosse esse check-up. Então pede os exames de rotina, fezes, urina, exames de sangue, né, e alguns exames específicos, tanto quanto o protocolo do pré-natal. Por exemplo, tipagem sanguínea, HIV, VDRL, que é o exame para sífilis, tudo isso com o consentimento do pai. A
gente faz cursos e nas próprias consultas de pré-natal, a gente já vai fazendo um processo que a gente chama de educação em saúde, tá? Então, por exemplo, os cursos que a gente faz são cursos, antigamente chamavam cursos para gestantes, né? Na verdade, cursos para gestantes não só mais, curso para a família. Então vem o pai, a mãe, e aí a gente fala sobre os temas. Geralmente a gente não vem com um tema já proposto, mas temas que, de repente, eles trazem essas dificuldades para a gente. O movimento de valorização à paternidade é o trabalho junto ao pai para acompanhar mais de perto essa gestante, a puérpera, no momento da amamentação, esse cuidado dividido, partilhado com essa mãe. Fazemos até reuniões com as gestantes, com a participação dos pais, falando do cuidado da amamentação, posicionamento, banho, para que eles também tenham o acesso a esse conhecimento e participem com a mãe desse processo. Essa transformação é muito legal, né? Poder trazer o homem também para esses cursos que eram originalmente só da gestante, né? Mas agora ele participa, ele aprende a dar banho, aprende a trocar fralda, tá junto. Aprende que a responsabilidade é dele também, né? É muito interessante, né? Porque isso traz uma possibilidade tão grande de você ter papéis mais equitativos dentro das relações, né? Assim, porque muitas vezes o pessoal fala, não, o homem não cuida, não sabe cuidar, mas muitas vezes ele não sabe como, ele não tem o treino do papel. Né? Na medida que você estabelece pequenas capacitações, que você vai desmistificando essa dificuldade e que vai dando, né, o cuidado necessário para que ele possa aprender a desenvolver as tarefas de cuidado com o seu filho ou sua filha, ele se interessa e ele pratica, né? E isso vai mudando a organização da família. Porque a mulher sai daquela lógica também de que tudo tem que cair nas costas dela. E ele para de lavar as mãos achando que ele não tem que fazer nada. Só tem que entrar com, muitas vezes, o sustento e olhe lá. Isso já está completamente isso tá mudado, ultrapassado. Está ultrapassado, né? E ainda mais com essa entrada da mulher no mercado de trabalho, ela não precisa ser a principal cuidadora. Isso também é possível. Né? É possível que existam outros arranjos dentro dessa família. E você poder ouvir de um profissional de saúde que isso é possível também ajuda, né? Nossa, ajuda demais, porque você vê que os profissionais são muito sensibilizados, né? Muda a lógica do atendimento do serviço, porque o profissional começa a contar com o parceiro como um aliado. Né? Ele pode falar, opa, tem um homem aqui que pode me ajudar no meu trabalho, né? com essa gestante, ou com essa mulher que já tem o seu filho pequeno. Né? Porque a ideia que a gente quer não é só simplesmente a questão do pré-natal, né? A gente quer que esse cara participe desde o primeiro momento, fazendo os exames na primeira consulta, que sejam necessários para a saúde dele e a saúde da mulher e do seu filho, mas a gente quer que, sobretudo, que ele se vincule aos cuidados infantis. Que ele possa, dado o momento que ele está conectado com aquele ser, com aquela criança que veio, ele possa desenvolver cuidado dali para frente, que nem o depoimento ali daquele belo jovem trouxe para nós. Né? Assim, eu quero cuidar da minha filha porque eu quero viver para isso. Você vê que ali ele se fideliza com a vida, ele se fixa na vida de uma maneira que ele vai ter muito mais cuidado com a vida dele a partir dali. Não tem como, é irreversível, é um caminho sem volta. Ele tem algo a perder muito precioso, que é a possibilidade de não ter o convívio diário com a filha dele. A própria unidade de saúde, você acha que ela também deva passar por algum tipo de transformação para parecer mais acolhedora para esse público masculino? Eu acho que sim. Aqui no Rio vocês têm feito um belo trabalho, né? O Eduardo Paes tem feito um belo trabalho com as unidades de saúde no sentido de modificar o ambiente, né? De tornar o ambiente mais amigável, mais receptivo. Que seria como? Como é que seria esse ambiente? Ter espaços masculinos, com banheiros masculinos, como ter foto de homens com pais, homens trabalhadores, homens com as suas mulheres, né? Um espaço que seja de fato, que o homem possa entrar e não sinta que é um espaço para as mulheres, mas que é um espaço ao qual ele também pertence, que é para ele. Né? Ou seja, os espaços se tornam muito mais receptivos nesse sentido. Então isso faz muita diferença. A questão do ambiente ela é muito importante. E, sobretudo, a sensibilidade dos profissionais. Para poder acolher, para poder fazer uma escuta, para poder de algum modo fazer esse acolhimento de tal maneira, né, esse homem, que ele já se sinta participante desde o primeiro momento que ele entra na unidade. Isso faz toda a diferença. Porque se ele se sente bem tratado, ele se sente visto, ele vai querer voltar.
Ele vai sentir que ele também tem espaço para ele também merece atenção. E é curioso, né? Porque, como você falou lá atrás, esse homem, por ele estar acostumado a já chegar nesse serviço de saúde com uma doença já avançada, ele está acostumado a conhecer só esses níveis de atenção mais altos, né? Ali, o nível de atenção básica não é tão familiar para ele, né? E até essa transformação é importante. A transformação de não ver aquele espaço de saúde como um espaço de tratamento de doença, mas de promoção da saúde, né? Um espaço que vai ajudá-lo a cuidar da saúde, evitando as doenças, né? Ou é outra lógica ali na atenção básica. É outra lógica, é ver a unidade de saúde como um espaço de cuidados mesmo, né? Porque os homens, eles têm uma doença invisível, que é o isolamento e o orgulho. Os homens têm muita dificuldade de se comunicar afetivamente, né? O que está se passando com eles. O homem tem dificuldade de chorar, o homem tem dificuldade de falar claramente qual a dificuldade, seus problemas, né? E na verdade, a questão da paternidade, ela traz essa questão que é uma questão mais do afeto. Então isso viabiliza que ele possa se expressar mais, que ele possa deixar mais o menino dele vir à tona, a criança dele, né? Que ele possa se relacionar numa outra dimensão. Né? E você está trazendo um ponto fundamental, né? Que é esse impacto a longo prazo que pode ter esse tipo de estratégia, né? Um homem que se envolve menos em acidentes, um homem que promove mais o autocuidado, né? Que está mais envolvido com esse afeto dentro de casa, que provavelmente vai correr menos riscos. Isso é fundamental. Vocês já têm isso mensurado de alguma forma? Já há uma expectativa em relação a números, em relação a outras áreas que possam ser afetadas? Não, a gente não tem números precisos sobre isso dentro do sistema. A gente está buscando criar indicadores, inclusive, para mensurar isso. Mas o que as melhores pesquisas indicam, e tem alguns estudos que já estão acontecendo aqui no Brasil e na América Latina, é que os homens apresentam uma menor violência de gênero, ou seja, eles começam a apresentar uma violência muito menor com as suas parceiras e com seus filhos, né? Reduzem consideravelmente a questão do sofrimento mental, né? A questão dos riscos também do cara cometer, se meter em situações de violência também diminui drasticamente. O uso de álcool também, álcool de álcool e outras drogas deve ser é bem alta, ou seja, tem uma reorganização da lógica familiar muito profunda e que tem muito mais a ver com uma mudança de prática do que com a necessidade de você estar medicalizando os homens, as mulheres, entende? É muito mais uma reconfiguração de práticas familiares. Então, nesse sentido, é uma estratégia muito poderosa, que traz um potencial muito feliz. Independente do homem estar casado ou não. Eu quero frisar isso também, porque a gente está falando muito aqui dentro de uma lógica como se fosse uma lógica heteronormativa, né? Homens e mulheres casados, uma família. Isso é maravilhoso, porque, sobretudo, para uma criança, é maravilhoso poder receber essas duas energias juntas, né? Mas para os pais que estão separados também. Né? Não importa, mesmo que os pais sejam separados, que eles possam desenvolver a ética do cuidado e a responsabilidade com seus filhos, né? A paternidade como uma entidade que pode trazer mais saúde para a vida de cada um deles, né? Isso é importante a gente frisar também. Ampliar, né? Mas quando a gente está falando de pré-natal masculino, a gente tem esse público-alvo que seria mesmo esse homem casado, que acabou de ter o filho. Tem uma idade específica, uma faixa etária que vocês pretendem alcançar com essa estratégia? Olha, a política ela trabalha muito na faixa etária dos 20 aos 59 anos, que tem esse recorte. Mas a gente trabalha numa estratégia que é mais ampla, porque hoje em dia a gente sabe que a gravidez na adolescência é um grande fenômeno no Brasil. Né? Então, meninos a partir de 13, 14 anos, eles têm que estar nessa lógica também incorporado para serem bem recebidos. Porque existe uma grande visibilidade dos homens adultos, mas, sobretudo, também existe uma grande visibilidade dos homens adolescentes. Né? Então a gente está buscando trabalhar de uma maneira bem integrada, para que esses meninos possam também ser bem recebidos, acolhidos e ver a gravidez na adolescência como uma oportunidade, não como uma tragédia. Né? Mudando, né? Mudando. Muitas vezes é uma chance do menino crescer, uma chance da menina crescer, de sair de casa, de adquirir responsabilidade, de caminhar para a vida adulta. E ele estando próximo de uma unidade, de um profissional de saúde, essa mudança de olhar pode ser ajudada, pode ser permitida até por um papo, né, um bate-papo ali com um profissional de saúde. Esses profissionais, você falou deles serem bem preparados, né, para acolher esse pai, para acolher esse homem. Mas a presença também de um homem mesmo, de médicos homens, de enfermeiros, também é importante nesse local que vai acolher esse público masculino? Eu acho que é importante ter sensibilidade para isso, para ver com quem que o homem se sente mais à vontade. Porque tem muito homem que prefere ser atendido por homens. Tem homens que preferem ser atendido por homens e tem mulheres que preferem ser atendido se sentem mais à vontade? Por homens. Por homens ou mulheres. Depende muito. Depende. A mulher é mais tranquila em relação a isso. Eu acho que ele tem que ficar muito à vontade, tanto para ver com quem ele quer fazer os exames dele, com quem ele sente mais à vontade para conversar. Aí que eu acho que tem uma sensibilidade dos profissionais para poder captar isso.
entende? E não simplesmente impor isso para os homens. Né? Aí é que tem uma delicadeza, né? De como incorporar esses homens na lógica dos serviços que estão sendo ofertados no pré-natal feminino. Né? E não deixar ele embora, né? Segurar ali, para que ele até o fim da vida continue ali frequentando esse serviço de saúde, conversando, recebendo informações, que é o que vai ajudar, sem dúvida. O que a gente está trabalhando muito forte na política, Marcela, para que os homens eles possam se perceber como sujeito de cuidados e sujeito de direitos. Os homens, muitas vezes, a gente costuma brincar que eles não existem. Né, eles ainda não se percebem com o seu... É paradoxal, né, porque os homens imaginam, eles são dentro do patriarcado, eles têm tanto poder, eles fazem, né, o que querem, do jeito que querem muitas vezes, mas paradoxalmente eles cuidam muito mal da sua saúde, né, não seguem os tratamentos recomendados, acham que nunca vão adoecer, são muito negligentes com a sua saúde em geral, eu não vou generalizar. Então, a intenção é exatamente essa, é que os homens eles possam estar vindo para os serviços e que os profissionais tenham sensibilidade para fazer essa capacitação. Né, essa captação, porque na verdade, quando ele entra, ele se fideliza ao serviço, ele não precisa ser segurado. Se ele sente que ele está bem recebido, que tem espaço para ele, que tem cuidado, ele naturalmente vai ficar, ele vai querer voltar. A gente volta com quem se interessa de verdade para a gente. E um profissional que faz um vínculo verdadeiro, de ter interesse por aquele cidadão, em 5, 10 minutos ele ganha. Ele ganha a cumplicidade, entende? Então isso facilita. Então não é uma coisa mais de ter que amarrar o homem, não, o homem vem por si mesmo. A ideia é essa. Vamos torcer, né? E esperar que outros gestores também de outras localidades aí pelo Brasil todo se animem e comecem a tornar esses espaços de saúde mais acolhedores para o público masculino. Tá certo, Eduardo? A gente chegou ao finalzinho do programa. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas informações. Foi um prazer ter você. Eu que agradeço a participação. Muito obrigado. E se você quiser sugerir um tema para a gente, escreva para o nosso e-mail, ligado@canalsaude.fiocruz.br. Ou então você pode ligar para a gente para o 0800 701 8122. E para assistir aos programas que já foram exibidos, acesse nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Lá você também conhece toda a programação da nossa emissora. Eu espero você no próximo Ligado em Saúde. Tchau!